E são os... Epá. E são... Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais uma rúbrica do Versus e desta vez são dois jogos diferentes, como é hábito, mas que costumam ser muito comparados, e é o Terraforming Mars e Underwater Cities. São dois jogos muito comparados, mas que têm algumas diferenças e provavelmente haverá quem questione se deve comprar um ou outro, ou se deve comprar os dois. Portanto, vamos falar um pouco sobre cada um, assim com alguns tópicos para ajudarmos a enquadrar aqui a minha opinião, porque lá está, é uma opinião, embora vou tentar que seja o máximo de objetiva possível. Quanto a temáticas, estamos perante dois contextos não realistas, supostamente futuros. Ambos passam-se no futuro, supostamente aqui a colonização e a transformação de Marte para passar a ser um planeta habitável, e aqui também aproveitar e usar das tecnologias futuras para conseguir ter cidades, enquanto humanidade, ocuparmos o território subaquático com cidades. Portanto, nenhum deles é possível hoje em dia, são coisas que são transpostas para o futuro, esperando que sejam possíveis depois com as várias tecnologias que porventura virão a surgir, mas ambos praticamente motivados aqui, associados à noção de que o planeta Terra precisa de mais espaço e precisamos de mais recursos. Eu diria porque tem isso em comum, este contexto. Quanto à arte gráfica, talvez seja difícil de analisar. A arte gráfica do Terraforming Mars deixa um bocado a desejar, porque parece que, embora o jogo no global, a arte gráfica das barras de progressão, dos esquemas, dos fluxos, das caixas de seleção, essas coisas todas, acho que está bem, não está mal de todo. No entanto, a ilustração de algumas cartas não é assim muito boa. Pelo menos a mim não me agradou. Até parece que as ilustrações foram feitas por várias pessoas e provavelmente foram com conceitos estéticos totalmente diferentes. Este aqui está mais coerente, tanto nas cartas como em todo o próprio jogo. Embora aqui existam cartas que usam as mesmas ilustrações. Portanto, dá a ideia que gastaram um pouco mais da ilustração aqui, mas depois não lhes permitiu ter tanta variedade, tal como aqui as ilustrações são sempre diferentes, embora talvez não tão boas. Mas do ponto de vista global, eu acho que os dois estão razoáveis, embora aqui no Underwater Cities eu diria que a arte gráfica e as ilustrações estão mais bem conseguidas. Quanto a componentes, bem, ambos têm problemas de componentes, o que é curioso também ter isto em comum. Os cubos daqui que representam as quantidades, embora potencialmente pudessem parecer fantásticos, pareciam metálicos, na prática os cubos têm muito má qualidade e os revestimentos às vezes não vêm completos, vêm com defeitos, os cartões são muito fininhos, as cartas, pronto, são cartas normais, os cartões também normalíssimos e basicamente têm cubos coloridos. Portanto, a nível de componentes não tem mesmo nada de excepcional. E o Underwater Cities também não. Aliás, os componentes iniciais também são bastante fracos. Desde a qualidade das cartas à espessura dos painéis individuais, daquelas cúpulas, ok, resolvem. Não acho que estejam muito más, mas também podiam estar melhores, não é? Os componentes não são fantásticos, nem num nem no outro. Aqui o Underwater Cities tentou resolver isso com uma expansão, com a New Discoveries, e ficaram de facto muito melhores, especialmente os painéis individuais, mas aqui o Terraforming Mars também foi melhorando os componentes à medida que as expansões foram saindo. E, por exemplo, neste caso na expansão Turmoil, na última, que saiu, por exemplo, os painéis individuais também são melhorados, porque de facto também era uma chatice, porque os cubos moviam-se de sítio e isso era de facto muito mau. E depois agora também vemos para o Terraforming Mars as novas versões e as novas expansões com os terrenos modulares, tridimensionais, que obviamente quem criar outra presença de mesa, embora muito caro. Para aqui, isto também foi resolvido com a tal expansão, portanto, eu diria que neste momento eles estão em pé de igualdade a nível de componentes, quer na versão base com as suas falhas, quer nas expansões que vocês têm de comprar para eles ficarem mais razoáveis. Quanto aos mecanismos, eles têm mecanismos diferentes, embora parecidos também. Nós temos aqui um jogo de draft de cartas, em que, lá está, os jogadores vão escolher as cartas, decidir quais comprar para jogar, têm cartas que vão jogando e vão fazendo sinergias e montando os seus motores de produção. Ambos são jogos de motores de produção, mas aqui provavelmente no Terraforming Mars nota-se mais.
Depois tem aqui muito colocação de peças no tabuleiro, o tile placement, que depois gera também sinergias de adjacências no território, porque lá está, há aqui um território comum em que os jogadores estão a competir e interagir nele. Aqui tem também tabuleiros, mas são individuais. Enquanto aqui o tabuleiro individual no Terraforming Mars é para gerir a nossa economia, aqui o tabuleiro individual é para representar aquilo que estamos a construir na nossa rede de cidades. Portanto, é mais isolado aqui o modo como construímos o nosso jogo em si, no Underwater Cities. Mas tem também colocação de peças, o tal tile placement, tal como aqui usa uma matriz hexagonal para criar a tal rede, aqui a matriz está pré-definida entre ligações e entre caminhos, que é outra forma de representar o território, que aqui é entre relações diretas e indiretas. Que tem os espaços para colocar as cidades e os desenvolvimentos, as várias indústrias, as quintas, os centros de desenvolvimento, etc. Portanto, fazem isso de modo mais ou menos diferente. Este aqui também é um jogo, lá está, de gestão de cartas, embora não tenha draft, porque nós vamos buscar as cartas e depois então vamos escolher quais jogar. Aqui destaca-se no Underwater Cities o facto de ser um jogo de alocação de trabalhadores, embora aqui os trabalhadores sejam muito abstratos, basicamente são ações. Temos 3 ações por turno e vamos jogá-las. Depois isso pode variar consoante o número de jogadores e as localizações também mudam consoante o número de jogadores. Basicamente jogamos as nossas ações, os nossos ditos trabalhadores, e depois combinamos e fazemos a sinergia com as cartas. E aí que está a originalidade também de conjugar as cartas, e quando conseguimos combinar as cores das cartas com as localizações, fazemos mais ações e podemos criar grandes ações em cadeia. Aqui também as ações são em cadeia, mas não existe tanto esta sinergia, é mais a sinergia entre a colocação das peças no tabuleiro coletivo e isso depois ajustar no nosso motor de produção, porque nos aumenta a produção. Temos muitos recursos para produzir aqui também temos alguns, não são tantos como aqui no Terraforming Mars, mas em ambos, tanto num como no outro, vocês têm de gerir vários recursos, fazer sinergias entre eles, entre as cartas que jogam ou as peças, que vos vão permitir então montar os ditos motores de produção para vos direcionar para um certo tipo de estratégia que vocês vão tendo, que vos vão converter em pontos de vitória. Basicamente é uma coisa desse género. A nível de complexidade, eu diria que eles estão mais ou menos nivelados no que toca à complexidade. Aqui no Terraforming Mars eu diria que é mais a complexidade em perceber que cartas é que vamos usar no draft, porque provavelmente se não conseguirmos fazer uma boa sequência de cartas, desde cartas com custos mais baixos que nos ajudam depois a colocar as maiores, vai ser difícil conseguirmos jogar o jogo de modo eficiente. Isso será o principal desafio de complexidade, perceber que por vezes não vale a pena estarmos a buscar aquelas cartas tão caras ou tão poderosas no início, porque não as vamos conseguir jogar. Aqui a complexidade no Underwater Cities é compreender as sinergias entre as cartas e os trabalhadores que jogamos e as localizações, porque é essa diferença entre conseguir aproveitar uma carta e o seu bónus que vai fazer com que tenhamos mais ou menos sucesso no jogo, e claro, isso interligado com uma estratégia dominante que tenhamos, quer para um, quer para o outro. Portanto, eu diria que a máxima complexidade é por aí, e sendo que no Terraforming Mars tem também uma complexidade associada ao facto de estarmos a trabalhar sobre um tabuleiro coletivo, que nos podem mudar os planos, podem interagir mais connosco, enquanto aqui no Underwater Cities é mais uma coisa isolada, embora tenham também cartas aqui que são objetivos globais, tal como aqui no Terraforming Mars tem também os objetivos globais que vocês podem reclamar, portanto acabam por simular também aqui corridas aos objetivos globais nos quais podem fazer também muitos pontos. Quanto à parte tática e estratégica, eu acho que ambos têm isso. Tem parte tática porque aqui a parte tática está associada às cartas, basicamente, que recebemos por turno. Aqui está associada ao draft e aqui às cartas que vamos biscando e que nos vão condicionando os planos. No Underwater Cities também tem o fator da localização dos trabalhadores, porque se ocuparem o espaço já não conseguimos colocar lá nós o nosso trabalhador, portanto tem o timing de quando vamos à localização. No Terraforming Mars também tem o timing da localização, mas no tabuleiro coletivo, porque há locais que podem ser muito mais poderosos para nós, ou podem ser, ou não seja para nós, é mesmo para todos, porque tem mais bónus. Por exemplo, os locais onde recebemos recursos ou onde recebemos cartas são sempre bons locais, e aqui ambos acabam por simular aqui um pouco. Há uma corrida, aqui há algumas opções que dão mais recursos, mas também corridas aos pontuadores. Quanto a número de jogadores, o Terraforming Mars
dá a ideia que quantos mais jogadores, mais rápido o jogo fica. Claro que se os jogadores não tiverem muita paralisia de análise, não é? Porque mais rapidamente vão construir e chegar aos objetivos de oxigênio, de temperatura e de oceanos do jogo. Aqui o Underwater Cities, quanto mais jogadores, mais longo fica. Portanto, devido aos tempos de análise, porque os turnos são sempre os mesmos, e, portanto, se os turnos são sempre os mesmos e que se juntarem jogadores, os turnos começam a demorar mais, portanto, obviamente vai ficar mais longo. Eu diria que os dois jogos jogam bem aliás, é diferente aqui. O Terraforming Mars joga bem a 3-4, mas principalmente 3 para não ser muito longo, mas também joga muito bem a solo. É um bom desafio para jogar a solo, é interessante, é sempre diferente. O Underwater Cities eu diria que joga também bastante bem a solo, mas principalmente em modo multijogador joga bem a 2 jogadores, porque não tem tantas interações. É mais o foco no vosso motor de produção, que também é muito considerável aqui no jogo. Portanto, eu diria que este 3 ou 4, 1 ou 2. Quanto à duração, os jogos podem ficar bastante longos. E embora aqui se meterem o Prelude, a expansão Prelude, e aqui o New Discoveries, eles vão reduzir o tempo de jogo, portanto eu recomendo que façam isso. Portanto aqui o Terraforming Mars jogarem a um jogador é cerca de 1 hora ou menos, o mesmo para o Underwater Cities, mas se aumentarem as contagens de jogadores, aqui o Terraforming Mars com 4 jogadores pode ir bem às 3 horas e tal, e aqui o Underwater Cities com 4 jogadores também vai às 3 horas e tal. Portanto eu diria, para reduzirem isto para as 2 horas, conhecendo já o jogo, eu diria que deviam jogar 2, 3, 3, e já anda aí nesse tempo de jogo. Quanto à rejogabilidade, eu acho que os dois têm alta rejogabilidade, e ainda por cima, se juntarem as expansões, ainda tem mais cartas, mais objetivos, etc. Isto vai ser quase inesgotável, embora talvez o Terraforming Mars tenha mais rejogabilidade neste momento, porque tem muitas expansões, portanto acaba por ganhar eventualmente por aí, mas os dois têm alta rejogabilidade. Preço e acessibilidade. São dois jogos caros, porque ambos precisam das expansões. Portanto, são jogos que eventualmente, com as expansões mínimas, que é o New Discoveries e aqui pelo menos o Prelude, vocês vão perto, se calhar, dos 70 euros, 80, depende de onde compram e as promoções que estão disponíveis. Portanto, são caros, são jogos caros, mas eu diria que são jogos que compensam, que são jogos muito, muito bons, dos meus preferidos, que vão ficar na minha ludoteca, até porque são muito versáteis. Quanto aqui a uma ideia global, pessoal, sobre os jogos, eu tenho a noção de que no Terraforming Mars ele é menos restritivo naquilo que tenho. Se calhar porque tenho o draft e posso escolher muitas cartas e combiná-las. Dá-me a ideia que vejo mais coisas diferentes para jogar. No entanto, tem alguns efeitos take that, algumas coisas que os outros jogadores nos fazem, que destroem ou roubam coisas diretamente, que por vezes não me satisfaz muito. Eu não me importo muito com ataques dos outros jogadores, mas tem de ser uma coisa intencional e com lógica. E que resulta uma estratégia, não é simplesmente pegar numa carta e roubar coisas. Sinceramente não acho muita piada a isso, especialmente em jogos desta dimensão, em que nós estamos, por exemplo, aqui no Terraforming Mars, isto acontece muito, por exemplo, montes de tempo a tentar fazer uma estratégia com a vegetação e depois o outro jogador simplesmente joga uma carta em que nos destrói, rouba alguma dessa vegetação e os nossos planos de às vezes 2, 3 turnos vão ao ar. Só por isso, por nada de especial, às vezes até é aleatório, calhou. Aqui no Underwater Cities tem também, às vezes parece muito mecânico, porque temos que combinar esta coisa dos lugares, dos espaços dos trabalhadores com as próprias cartas. Por vezes acabamos por desconectar um pouco do tema. Portanto, eu fico com a sensação que às vezes esta desconexão existe. Embora, eu acho que os dois jogos são temáticos. Eu aqui acho que provavelmente o Terraforming Mars é mais. Eu fico mais com a sensação que estamos a lutar aqui contra um ambiente adverso, a tentar mudar as configurações do planeta, dar os nossos contributos para ir gradualmente chegando lá. No Underwater Cities, nem sempre fico com a sensação que estou a fazer cidades debaixo d'água. Fico com a sensação que estou a fazer uma rede, sim, a crescer, a fazer uma sequência de cidades, mas podia ser, por exemplo, uma produção industrial, produção agrícola, produção de qualquer coisa que tenha um efeito de rede e de escala. Por vezes o facto de ser debaixo d'água não passa. Mas aí depois os componentes e a arte gráfica acaba por ajudar um pouco. Mas eu diria que o Terraforming Mars é ligeiramente mais fácil de nos fazer emergir no tema, apesar deste ter que ser um jogo de imersão, não é? De estar debaixo d'água. Mas eu diria que ambos têm esse potencial, mas este aqui, o Terraforming Mars, tem um bocadinho mais, eu diria. Mas a nível das experiências, eu acho que eles proporcionam-nos experiências bastante semelhantes. São jogos muito bons para quem gosta de fazer motores de produção,
embora aqui me pareça que o motor de produção seja mais flexível, tem mais possibilidades de decidir, embora aqui também, porque se nós formos a ver as opções não são assim tão diferentes como no Terraforming Mars. No Terraforming Mars nós temos cartas mesmo muito distintas. Aqui as cartas são mais alguns pequenos bónus, é a sensação que eu fico. Portanto, este se calhar dá origem a jogos mais distintivos e radicalmente mais diferentes de uma jogada para outra. Quando digo jogada, quando jogo um jogo inteiro de uma só vez. Mas pronto, eu acho que são dois excelentes jogos que quem gosta deste tipo deveria ter. Eu vou manter os dois. Gosto de todos, gosto dos dois. Talvez goste um bocadinho mais do Terraforming Mars, mas também gosto bastante do Underwater Cities. E são daqueles dois jogos que eu estou sempre com vontade de jogar. Só não jogo mais porque, pronto, há muitos outros para experimentar e jogar. E pronto, ficam aqui as minhas recomendações, o meu versus. Espero que tenha sido útil e também fico curioso em saber a vossa opinião de qual é que gostam mais, qual é que acham que é melhor num aspecto ou no outro. E pode ser que isso seja útil também para outras pessoas. Então vá, Deus!